Nesse vídeo nós iremos responder as seguintes questões. Vale a pena investir em Irani ou RANI3 pensando em dividendos? A ação está barata? Qual o seu preço justo? Klabin ou Irani? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então vamos tratar aqui de Irani, que é uma das principais produtoras brasileiras de papel para embalagens e embalagens de papel ondulado. Esse aqui é o foco da companhia. A companhia, assim como a Klabin, possui base florestal 100% reciclável. Essas companhias precisam ser sustentáveis, não tem outro jeito. Fundação da Irani, com sede em Porto Alegre, tinha o objetivo inicial de implantação de uma fábrica de papel no município de Joaçaba, em Santa Catarina, atual município de Vargem Bonita. Foi fundada então em 1941, detendo aí mais de 80 anos de história. É uma companhia já provada no tempo. Em 77 a companhia passou a ser negociada em bolsa e mais recentemente, em 2020, ocorreu a alteração da razão social da empresa de Celulose Irani S.A. para Irani Papel e Embalagem S.A., foco em embalagens, para então melhor refletir as atividades desenvolvidas pela companhia, bem como procedendo aí uma migração da Irani para o novo mercado. Ela antes também tinha ações preferenciais e ela migrou para o novo mercado, tendo agora então apenas ações ordinárias RANI3. Ela é controlada pela Irani Participações, a família, né? No primeiro trimestre de 2022, a companhia apresentou uma receita líquida superior a 400 milhões de reais, um lucro líquido de 112 milhões, um EBITDA ajustado de 136 milhões e uma alavancagem financeira bem interessante, dívida líquida sobre EBITDA abaixo de uma vez. O que isso significa? Que se o EBITDA da companhia nesse trimestre fosse replicado por 12 meses, esse EBITDA de 12 meses seria capaz de saldar a dívida líquida da companhia, que é o endividamento bruto menos a disponibilidade de caixa, em apenas um ano. É isso que significa esse indicador. Então é um endividamento muito controlado. Uma companhia que consegue saldar com o seu EBITDA a sua dívida em um ano, está numa saúde financeira muito interessante, principalmente companhias como estas que exigem bastante investimento para suas operações. Claro que você percebe a distinção de porte com a Klabin. A Klabin tem uma receita líquida de 4,4 bi. Estamos falando aqui de uma receita de apenas, entre aspas, 400 milhões, 10 vezes de diferença aqui, né? Ainda assim, o endividamento de Klabin é de 2,7 vezes o EBITDA. Acontece que a companhia está com um grande projeto, que é o Puma 2, que pode fazer com que a companhia realmente se alavanque muito. Mas voltando para Irani, esse crescimento da companhia no trimestre foi de 36,1%, muito interessante. A receita teve aumento de 14,5%, refletindo aí no primeiro trimestre uma boa performance de vendas e preços em todos os segmentos em que a companhia atua. Esse segmento de embalagens aí está muito forte, principalmente porque agora as pessoas se acostumaram com as compras à distância. O EBITDA da companhia ajustado está com uma margem superior a 30%, bem interessante. A companhia sustentou aí um bom resultado, mesmo com uma parada programada para a manutenção das máquinas 1 e 5, gerando uma redução na produção de papel para embalagem sustentável e também para embalagem sustentável flexível. É que ela tem a embalagem sustentável rígida e a flexível, da ordem de 5 toneladas aqui na rígida e de 1,1 toneladas na flexível. Cabe ressaltar também que no trimestre a receita no mercado doméstico respondeu por 81% do total da receita da Irani. O restante então da receita é proveniente das exportações. Essas companhias precisam ter parte da receita ali dolarizada para exportações. Ainda assim, o foco atualmente ali Irani é no mercado interno, sendo que o principal segmento de atuação da empresa são as embalagens sustentáveis papel ondulado, responsável por 51% da receita, mais da metade da receita, seguindo então pelos segmentos papel para embalagens sustentáveis, o papel com 35% e resinas sustentáveis, com 14% de impacto na receita. Então, no geral, resultados sólidos da companhia, o endividamento controlado. Veja que desde 2019 a companhia vem reduzindo o seu nível de alavancagem financeira, tá vendo essa linha laranja caindo? Teve um pequeno aumento aqui do quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. A companhia que essa leve piora no indicador é devido ao fluxo de caixa livre negativo no período, ocasionado pelos desembolsos da plataforma Gaia, então nada aqui preocupante, sendo que a plataforma Gaia é um grande projeto da companhia aqui de investimento. O saldo em caixa da companhia também cresceu bastante, veja essa evolução de 2019 para cá, de 110 milhões agora para 400 milhões. A companhia aprovou um recente programa de recompra de ações, em que a companhia foi autorizada ali a comprar 7,76%, hein? Acima de 5% é um excelente programa de recompra. O programa, como de costume, 18 meses de duração
começou dia 1º de outubro do ano passado e vai até 31 de março de 2023. Em relação à política de dividendos da companhia, que eu sei que você está curioso, ela é feita de forma trimestral, tá? Interessante. Sendo melhor do que semestral, já tá interessante, tá? Trimestral é uma ótima distribuição de proventos ali, essa frequência eu gosto bastante. Se você eventualmente quer uma distribuição mensal, só lhe resta os fundos imobiliários ou apenas 3 bancos, Bradesco, Itaú e Banestes. Só que o payout mínimo é o mínimo legal ali de 25% do lucro líquido ajustado no trimestre. Em relação aos últimos dividendos pagos, a companhia nesse ano anunciou dividendos intercalares de 6 centavos por ação, que foi pago no dia 24 de março de 2022, anunciou 28 centavos por ação, bem interessantes aqui, pagamento 18 de maio e mais um dividendo de 9, quase 10 centavos por ação, pagamento 25 de maio. Portanto, 43 centavos de dividendos até então. Em termos de cotação atual, até maio, né? Ainda temos 2 trimestres pelo menos de pagamento nesse ano e provavelmente do quarto trimestre será pago para o ano que vem. Isso dá um yield de 6,2%, hein? Então hoje cotada a 6,86, com uma queda de 18% nos últimos 12 meses, a companhia ostenta, com dividendos pagos até maio, mais de 6% de yield. Mais um evento aqui interessante da companhia, indicando que tem grandes players atrás dela, é que o BB Gestão de Recursos enviou um comunicado à companhia informando que passou a ter uma participação acionária de 5% na empresa. E a BB Gestora de Recursos, para quem não sabe, ela é uma empresa especializada na gestão de recursos de terceiros e na administração de fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil. É a gestora do Banco do Brasil, comprando aí 5% de Irani, reforçando ali possível desconto na companhia, que inclusive está com um programa de recompra vigente. Então você já reparou que a companhia está com excelente potencial de yield, sofreu essa queda aí de 18% nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos se valorizou 170%, nesse último ano aí beirando os 20% de queda. A companhia tem uma liquidez um pouco inferior, tá? De mais ou menos 8,8 milhões de reais de liquidez média diária, mas para você, pequeno acionista, é tranquilo essa liquidez aqui. A companhia atualmente está negociando uma relação preço-lucro de 5 vezes, muito abaixo da sua média, mas sua média foi impactada de forma excessiva em 2015. Então você verifica aqui que a média é mais ou menos 9, 7, 9, 8 vezes lucro. Ainda assim, está muito interessante. Significa que hoje o lucro apresentado pela companhia nos últimos 12 meses fosse replicado para os próximos anos, sem nenhum crescimento, em 5 anos pagaria o valor que você investiu para comprar a companhia. E o resultado decorre do seu operacional, afinal a relação EV/EBITDA está muito próxima aqui do PL. Ela está negociando muito próximo do valor de patrimônio. Hoje, isso está acima da sua média, tá? Então, nesse ponto não há um grande desconto. Mas, às vezes assim, também não há um grande ágio, porque abaixo de 2 vezes o patrimônio, o ideal é que seja abaixo de 1,5 vezes, como propõe ali o GRA. Mas, ainda assim, aqui não é algo tão preocupante assim, principalmente porque, como eu mostrei para vocês, o endividamento da companhia está controlado. Ela está ostentando uma boa margem líquida, sua margem EBITDA acima de 30%, crescendo bem as suas receitas, tá? Mais de 15%. No ano passado, ela pagou em alguns momentos proventos aqui para os acionistas, todos na forma de dividendos, totalizando 34 centavos por ação. Então foi menos, né? Obviamente, esse ano está indo muito bem, já ultrapassou o que pagou ano passado. Então eu contaria aí com yield nas cotações atuais de aproximadamente 8, 9%. Mais ou menos esse dividend yield que está aparecendo aqui na tela. A companhia é cíclica, então tem momentos de prejuízo, tá? É importante você ter isso em mente, investir em companhias cíclicas. Há momentos de prejuízo ali na sua jornada como investidor. Então, se você não investe em empresas que dão prejuízo, é melhor você nem olhar para essas companhias, como por exemplo a Irani. Ou Suzano, por exemplo, que em 2020 teve um prejuízo lascado. Até mesmo Klabin tem seus momentos aqui complicados, como por exemplo 2015, 1,2 bi de prejuízo e 2020, 2,3 de prejuízo. Então, você percebe aqui que há uma grande volatilidade nos resultados. Então, tenha muito cuidado ao se posicionar em empresas assim. É claro que a valorização nos últimos 5 anos foi espetacular. Em 2020 a companhia conseguiu lucrar contra os prejuízos de Klabin e Suzano, o que é muito interessante, e mesmo assim segue lucrando muito bem. Lucrou no ano passado quase 300 milhões de reais. Nesse trimestre, 112 milhões. Se você replicar esse lucro na conta de padeiro para 4 trimestres, você tem 448 milhões de reais. Ou seja, é bem provável que a companhia supere o lucro de 2021, que seria um excelente lucro comparado aos anos anteriores da companhia, em que os resultados são mais fracos aqui, tá vendo? Hoje ela está com endividamento controlado, tem caixa, ela é uma small cap, tem um valor de mercado de menos de 2 bilhões de reais, inclusive está aqui no índice small cap da
B3, com uma participação de 0,28%. Daí a razão de ter uma liquidez mais baixa, então cuidado que a volatilidade pode não ser algo tão tranquila para o investidor iniciante. Por isso, se você quiser se posicionar na companhia, comece pequeno e aos poucos. Para dividendos, é difícil você falar que a companhia seria uma companhia para compor a sua carteira previdenciária imediatamente. Ela está pagando bons dividendos nesses últimos 2 anos apenas. Se você pegar 2020, os dividendos foram baixos. Em outros anos também, 2019 o dividendo foi baixo, 2018 nem pagou, 2017 um dividendo baixo, 2015 outro dividendo baixo. Então, eu não diria que você já poderia indicar Irani para a carteira previdenciária, seria mais para a sua carteira de oportunidade, já que não há um histórico ali bem consistente de pelo menos 5 anos seguidos pagando bons dividendos. E quando dizemos bons dividendos, é algo que supera ali um yield aproximado de 6%. Afinal, esse é o critério do Basel para a eleição de ações para a carteira previdenciária, que é adotado também pelo Barça. De qualquer forma, a companhia tem evoluído sua receita, no geral, de um ano para outro. Ela tem evoluído muito bem a sua receita e a sua lucratividade, então uma companhia em crescimento, logo seria mais plausível colocá-la na carteira de oportunidade. Um preço justo hoje possível em Irani pelo critério do Graham, se a gente adotar aqui o índice Graham de 22,5%, que nada mais é que a multiplicação de 15 vezes lucro, um PL de até 15 vezes e uma relação preço-valor patrimonial de até 1,5 vezes, que é o máximo ali que aceitava o Graham pagar numa ação, a gente tem o seguinte, a gente multiplica pelo VPA, que é o valor patrimonial da ação, tá? 4,12 e o LPA, que é o lucro por ação, de 1,33. E a gente aplicar a raiz quadrada, a gente teria um preço justo nos papéis de Irani de R$ 11,10. Uma margem de segurança aí excelente, superior a 70% para aquisição. Agora, se você adotar ali um índice Graham um pouco mais conservador, com um PL de 10 vezes lucro, então você adotaria um índice Graham de 15 vezes, de novo, 4,12 vezes 1,33, raiz quadrada, e teria um preço justo que eu considero mais razoável de R$ 9,06. Eu considero esse aqui bem mais razoável dentro da realidade. E dentro desse histórico de PL da empresa, que fica ali em 8, 9, às vezes chega aqui perto do 9 ou supera 10 vezes lucro. Então R$ 9,00 é um preço justo interessante em Rani 3. Preço teto não há como prever, porque não tem o histórico, como eu falei para vocês, de pagadora de dividendos. Preço teto pelo Basel não tem como aplicar aqui, mas é possível em tese aí aplicar preço justo do Graham em R$ 9,00, com as devidas adaptações, né? Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação, até porque nem tem empresa na minha carteira. Comparando-se aqui com Klabin e Suzano, rentabilidade é muito complicado comparar rentabilidade, mas vamos colocar aqui apenas para você ter ciência. A gente tem aqui que nos últimos 10 anos, Rani 3 entregou 600%, Klabin 73% e Suzano essa loucura de mais de 1000% de rentabilidade, tá? Então, em rentabilidade histórica, lembrando que não tem como prever o futuro e a rentabilidade histórica não é garantia de rentabilidade futura, a Papéis Irani ficou numa melhor posição do que Klabin, mas perdeu para Suzano. Evolução da receita, isso aqui é importante. Papéis Irani subiu 232% nos últimos 10 anos, Klabin 295% e Suzano cresceu 688% da receita. Olha que crescimento absurdo de Suzano. O problema da Suzano é o seu endividamento. Evolução do lucro, que é muito importante também. Papéis Irani subiu muito porque teve prejuízo ali em determinados momentos, como mostrei para vocês, mas Suzano subiu ainda mais, com 4.000%, porque ela teve esse grande prejuízo aqui em 2020, então isso impactou, como ela lucrou novamente em 2021, teve essa grande porrada aí no crescimento de lucros. Relação preço-lucro, Suzano leva a melhor, PVP no caso, Irani leva a melhor, Klabin perde em quase tudo aqui, né, se comparado com todas elas aqui. Se eu retirar Suzano, vamos deixar apenas Klabin e Irani, ainda assim, Irani leva a melhor aqui em relação a Klabin, então mais descontada, tá pagando mais dividendos, até a margem EBIT está superior, margem líquida fica muito próximo, tá? Então em questão de margens, as duas companhias estão indo muito bem. Endividamento, olha só, endividamento, Irani hoje está no melhor momento. ROI, quem entrega melhor é a Klabin, mas Irani não está tão atrás, então isso aqui não é tão preocupante. Crescimento de receitas, Papéis Irani perde por um pouquinho, tá? Então você vê aí que em relação à eficiência, as companhias estão muito próximas, retorno também, mas valuation aqui, efetivamente Irani está com indicadores mais descontados. Sendo assim, respondendo a essas questões do vídeo, pensando em dividendos, vale a pena investir em Irani? Eu diria que não. Ela ainda não se provou no tempo como uma empresa previdenciária, apesar de ter uma previsão ali trimestral de pagamento de dividendos. Teve anos que não pagou porque não teve condições de pagar. Então eu colocaria como uma empresa de oportunidade. A ação está barata? Está apresentando desconto, está abaixo do seu preço justo que calculamos ali de R$ 9,00. Entre Klabin e Irani, eu diria o seguinte: se você segue o Value Investing, pensando
pensando numa empresa mais descontada, você optaria por Irani. Se você segue ali o Quality Invest ou Growth Invest, não se importando tanto com o preço da companhia, mas com a qualidade dela, eu optaria por Klabin, que é uma companhia inclusive mais antiga, tem um portfólio mais diversificado e, como eu mostrei para vocês, tem margens superiores, ROI superior. É uma companhia um pouco melhor que a Irani, em termos gerais. Só que a Irani está mais descontada. Aí você precisa optar, né? De novo, não é recomendação. Sigo com as duas companhias no meu radar. Como eu prefiro o Velo Investing, se eu for eventualmente me posicionar, darei preferência à Irani. Principalmente se ela continuar caindo um pouco mais aí, como ocorreu nos últimos 12 meses. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você investe em Irani? Essa companhia está no seu radar? Você acha que ela pode compor uma carteira de dividendos? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!